Oi, gente, agora que eu vi Divina, boa tarde, seja bem-vinda. Sandro, boa tarde. Edjane, Deise, Maria Cássia, de Goiás, que legal, temos gaúchos também, paulistas. Yuri da Bahia, de Santa Catarina, Vera, tudo bem? Gessilene, tem gente de Gravataí, mais gente aqui do Rio Grande do Sul, a Giovana do Pará, cara. A Edjane de São Paulo. Nossa, que legal. Tipo, tô super feliz de ter gente do Brasil inteiro aqui para assistir isso e eu poder levar um pouquinho do meu amor pelo design, pela decoração para vocês e para vocês poderem passar isso, tipo, para casa de vocês, para quem tá ao redor de vocês, pro pessoal que tá comprando os produtos também. Então, tô bem feliz de poder ter todo mundo aqui comigo. Nossa, fiquei bem feliz mesmo de ver que tem gente do Brasil inteiro aqui. Então, já é quase 5h30, 5h29. Então, a gente já pode ir começando. Oi, Kleber, boa tarde. Então, eu quero começar agradecendo o convite. Então, aqui, ó, Marlene, boa tarde também. Seja bem-vinda à sala. Eu gostaria de agradecer o convite da Golfran para estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre decoração, trazendo um pouquinho de uma conversa mais leve dentro de tudo que aconteceu nas questões políticas de hoje à tarde. Então, esqueçam um pouquinho disso, vamos falar de coisa bonita, vamos falar de coisa boa. Então, muito obrigada, pessoal da Golfran, por me convidar para estar aqui, é uma honra. E também quero agradecer todo esse pessoal maravilhoso do Brasil inteiro que está assistindo e que está me deixando entrar na casa de vocês hoje, em pleno momento, inclusive, de Covid, toda essa situação. Estou muito feliz de poder entrar na casa de vocês. Confesso que eu estou fazendo isolamento, então hoje até me arrumei um pouquinho, porque estou me sentindo uma visita na casa de vocês. Agradeço que vocês me convidaram para estar aí e espero que a nossa conversa seja muito legal e que a gente possa trocar muitas ideias. Fiquem bem à vontade para me perguntar, se vocês tiverem dúvidas. Eu vou explicando e vou parando no meio para a gente ir conversando. Então, podem ficar bem à vontade então para perguntar para o que vocês precisarem, tá bem? Então eu vou me apresentar. Eu sou arquiteta e também sou corretora de imóveis. Eu trabalho com arquitetura desde o começo até a entrega final, com lençóis, com a casa pronta. Também sou corretora de imóveis, faço trabalho de homestaging, imóveis que vêm à venda já meio mobiliados, eu dou aquele tapa no visual, inclusive dei uma olhadinha no catálogo da Golfran, tem bastante coisa legal pra gente dar uma cara nova para os ambientes. E já faço isso há bastante tempo. E, mais do que tudo, eu sou uma curiosa. Eu gosto de saber como é que as pessoas estão vivendo, como é que elas usam o espaço, o que que elas querem ter dentro de casa. E eu acho que é assim que a gente vai descobrindo, tanto na decoração como na venda, a gente vai criando essa afinidade com as pessoas que estão ao redor da gente. Então, o que que é mais importante a gente considerar quando a gente vai fazer uma decoração dentro de uma casa? O mais importante sempre são as pessoas. Quem vai usar essa casa, qual é o propósito dessas pessoas, como que elas vivem, o que que elas esperam da sua casa. Eu assisti a live do Walter Rodrigues na quarta-feira, eu acredito que vocês também devam ter assistido, e ele também comentou muito sobre o regionalismo. Então, além de todos os propósitos do próprio ser humano, a gente também precisa entender que as minhas necessidades aqui no Sul são bem diferentes da necessidade de quem está no Pará, de quem está na Bahia, de quem está no Paraná, de quem está no Mato Grosso, pelas questões climáticas, culturais. Então, o Brasil, ele tem muitos países dentro dele e todas essas pessoas precisam ser respeitadas. Então, quando a gente vai fazer decoração, a gente precisa respeitar as pessoas. É o básico. A nossa maior riqueza é o povo brasileiro, que precisa fazer muito com poucos recursos. Então, sobre tendências, que eu acho que é o que vocês realmente vieram ver aqui,
Eu vou falar um pouquinho rápido, porque acho que a gente não tem um super tempo e também nem todo mundo quer virar um expert nessa área, mas precisa saber um pouquinho. O que é uma tendência muito forte que está acontecendo hoje dentro da casa? É a questão da casa tecnológica, de toda a casa com automação, sistemas de assistentes virtuais como a Siri, a Alexa, chegar na tua casa e dizer acende uma luz, liga o umidificador. Então isso vai estar cada dia mais próximo das nossas casas e da gente. Talvez a gente nem perceba isso, eu acho que isso está muito longe, mas se a gente observar, a maior parte dos usuários do Facebook hoje tem um grande número de idosos no Facebook. Os idosos já estão sabendo dominar um smartphone, e depois dessa questão do Covid, de todo esse isolamento que se passou, hoje a gente pergunta para pessoas idosas, por exemplo, pergunto para o meu pai como é que se pede uma comida, ele já sabe pedir no iFood, sabe como é que funciona, sabe pegar um Uber. Então a gente não pode subestimar que isso está muito longe da gente, ou que as pessoas não sabem mexer, porque isso já faz parte do nosso dia a dia. Então a casa tecnológica é uma coisa que a gente não escapa mais, e tá aí. Outra coisa forte, que eu também vou passar rapidinho, é a questão do espaço compartilhado, coworking, co-living, as pessoas dividindo o mesmo lugar para viver, tendo unidades habitacionais mais compactas, com uma decoração bem legal, mas que não tem uma área muito grande de vivência. Outro movimento forte é a sustentabilidade. Esse aqui eu já vou falar um pouquinho mais, porque eu acho que já vai ao encontro dos produtos que são vendidos pela própria Gofran e também que as pessoas consomem mais. A sustentabilidade, ela tá bastante na moda como palavra, as pessoas associam muito com a questão de reciclagem do lixo, de separar o lixo, só que vai muito além disso. A gente tem um processo sustentável quando a gente não tem trabalhador escravo fazendo um produto, quando o produto polui menos a natureza e, em especial, quando a gente muda a nossa forma de pensar o consumo e a gente passa a comprar coisas melhores. Não quer dizer que a gente não vá mais consumir, mas a gente consome consciente, comprando produtos certos. Até às vezes um investimento maior, mas é o que a gente de fato deseja. Essa é uma forma de a gente ser sustentável. Outra coisa é o movimento do upcycling, que é ocupar coisas que tu tem em casa de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu tenho uma sopeira linda que era da minha avó, eu posso transformar num vaso. Tô desmontando uma casa e vai sobrar 2 janelas. Essas janelas podem virar uma porta de uma cristaleira. E isso compondo com objetos novos. Então a gente consegue trabalhar com a sustentabilidade e a decoração a partir da criatividade. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fica à vontade para me perguntar. Eu vi que entrou bastante gente aí, Alexandro, Tânia, Kimberly, Vânia, todos sejam bem-vindos. Então fiquem, Rejane de Mussum, fiquem bem à vontade de me perguntar, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre as cores, que eu acho que isso é bem importante, tá por dentro dessa questão. Quais são as cores que estão em alta no momento agora? São as cores suaves. Quem dita qual é a cor do momento? Tem vários órgãos que falam, essa cor é legal, mas vai tudo de como é que as pessoas estão se relacionando com o mundo e com a cor. Então, nos últimos 3, 4 anos, as cores vêm todas mais suaves. Não sei, vocês também já devem ter percebido a invasão do rosinha claro, do azulzinho claro, do verde, do azul. Essas cores, elas nos colocam a fazer uma reconexão com a gente mesmo, com a nossa casa, com o nosso lar, para quando a gente entrar na nossa casa, a gente esquecer a confusão que é lá fora, o trânsito, toda a poluição cinza da cidade, o chefe te ligando. Então tu entra em casa, tu esquece de tudo, tu tem uma casa suave, uma casa light. Acho isso bem importante, e como uma aposta minha, eu também gosto muito no momento como agora, que a gente está passando por toda essa coisa do Covid, as pessoas estão afastadas, muita gente está ficando chateada, triste. Eu acho bacana ter toques de amarelo também dentro das casas,
para a gente começar a evocar um pouco da energia do sol, que a cada dia ele renasce. Então, almofadas amarelas, uma peça de vidro. Eu não usaria um elemento enorme amarelo, porque um amarelo é uma cor de muita energia. Mas algumas peças com amarelo para trazer essa energia, os tons de laranja também, para trazer essa energia para dentro das nossas casas. Também acredito que ficar em casa é o novo sair. Hoje as pessoas saem para ir para casa dos amigos, não tem mais tanto aquela a night, a balada. Então as casas elas estão ganhando uma função muito mais importante do que só morar. E com isso, o que também ganha muita importância? Os utensílios domésticos. Quando tu está recebendo na tua casa, muitas casas já têm a cozinha integrada com a sala, então a própria decoração, a cortina que tu vai trabalhar vai ter que combinar com a cor da tua parede, que vai ter que combinar com a cor da tua casa. Então, tu vai ter que enxergar todo esse ambiente como um ambiente único. E os acessórios de cozinha, organizadores de armários, eles começam a precisar, além de ter função, eles precisam ter design. Porque eventualmente tu tá ali na informalidade com os teus amigos e a panela que tá em cima do fogão vai acabar indo para a mesa para servir o pessoal. Então não tem assim mais essa separação entre da cozinha pode ser mais simples, mais feio. Não, a casa agora ela é vista como um todo, onde tu vai receber os seus amigos e ela precisa estar toda combinando. Então o que eu achei legal? As panelinhas coloridas, as chaleiras, se a tua casa está no tom de rosé, usar uma chaleirinha rosé. Então, cuidar desses pequenos detalhes que são pequenos carinhos para te receber em casa. Afinal de contas, a cozinha é o coração da nossa casa e receber é um ato de amor. Então, a gente recebe com muito carinho sempre. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, entrou mais um monte de gente. Rosane de Mampituba, Margarete, a Regina. Eu também amo amarelo, de Daniel, uma paixão própria. Assis, meu marido, tá aí me acompanhando. Obrigada. Paulo, seja bem-vindo. Imaculada. Vamos lá, então. Como a cozinha é o coração da casa, eu vou dar mais uma dica que eu acho muito importante. Toda cozinha deve ter uma toalha branca. Eu até vi no catálogo várias estampas interessantes na linha Facilita Limpa Fácil. Então, não é propaganda, mas como eu tô falando para vocês, eu vi esse produto e esse produto eu achei muito bacana, porque é a possibilidade de tu ter uma toalha branca com uma estampa legal e que também, como vai estar recebendo as pessoas em casa, tudo ela é muito prática. E por que eu acho que toda casa deve ter uma toalha branca? Porque a toalha branca ela pode ser muito casual, se a decoração for mais colorida, e também ela pode ser muito nobre. Numa noite de Natal vocês querem receber com mais charme, e então coloca uma louça dourada, uma decoração mais imponente. E eu acho essencial que cada casa tenha uma toalha branca, enfim. Os jogos americanos também eu acho interessante, esses mais para quando a gente está recebendo a galera, vai fazendo aqui no sul um churrasquinho, não sei como é que se recebe ali pro norte, galera, me ajudem, como é que funciona ali para cima, o que vocês recebem no centro do país também. Aqui a gente recebe muito para um churrasquinho, a galera meio de pé, casual. Então os jogos americanos atendem muito bem essa situação. E a gente consegue fazer composições muito divertidas, e que é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas estejam felizes juntas, se encontrem quando elas estão em casa. E não existe uma super regra para os jogos americanos. Eles podem ser de estampas diferentes, desde que atendam uma linguagem de cor, porque o importante mesmo quando a gente recebe em casa é se divertir. Eu tenho um roteirinho aqui, confesso, tá? Então de vez em quando eu dou uma olhadinha, porque eu não quero me esquecer de nada que eu achei essencial para falar para vocês. Falando sobre cortinas. As cortinas de tecido estão super em alta, então vocês podem recomendar, podem usar nas suas casas.
elas aconchegam, elas vestem as janelas, elas dão uma sensação de privacidade na casa que é muito interessante. As bases, eu gosto muito de usar a base das cortinas mais lisas, os blackouts também mais lisos, e deixar ousadia pra gente usar nas laterais, nas áreas de bandô, então deixar mais trabalhadas as bordas e o centro mais liso, porque aí a gente consegue também ter mais conjuntos de laterais. E hoje eu tô com um humor mais romântico, uso um floral. Hoje o meu humor tá mais moderninho, uso um geométrico sem precisar trocar a base do blackout, trocando as frentes. Então isso também é um recurso bom pra gente usar para mudar a casa rápido e dar um humor assim diferente pro ambiente. Dentro dessa área de cortinas e vestir a casa, também temos os tapetes. Os tapetes são a base de toda a decoração. E como é que a gente pode escolher o tapete certo para nossa casa? Eu vou dar algumas dicas, mas claro, cada um tem a sua experiência de vivência, mas algumas dicas bem básicas para escolher um tapete. Quando a decoração está mais trabalhada, a gente tem almofadas mais trabalhadas, cortinas mais trabalhadas, o ideal seria trabalhar com um tapete mais liso, que ele vai ser a base onde o sofá vai estar colocado em cima, ou uma mesa de jantar, ou a cama. Então se trabalha com ele mais liso para ele amarrar todos esses elementos da casa. Quando a gente tem cortinas, estofados, todo o conjunto mais liso, então a gente trabalha com um tapete mais trabalhado. Hoje o que está em alta? As geometrias, os arabescos, o trabalho do tom sobre tom, os degradês. Então uma infinidade de coisas. E vou dizer para vocês, na decoração pode tudo, desde que se tenha um pouco de bom senso. Continuando. Oi Zezé de Palmas, Paraná, Elizabeth, seja bem-vinda. Vamos lá, continuando por aqui então, senão eu acabo me perdendo. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor perguntem, porque eu ligo aqui o motor e vai, né? Oi Rejane, bem-vinda de volta. Falando ainda do decor, o lettering, que são aqueles textinhos escritos em elementos da decoração, também está super em alta, tanto em quadros, em almofadas, em luminárias neon aplicadas na parede. Eu acho super legal, eu gosto muito. Isso é meio que roubado do design Rig, que é o design escandinavo, que é o que volta muito para o conforto, para a expressão própria de quem a gente é. Então eu gosto muito. Eu só acho que o grande cuidado que a gente precisa ter quando a gente usa o lettering é que o texto tenha de fato a ver com quem você é, porque senão tu vai estar na tua casa e vai ter aquilo escrito love, mas tu não love nada, tipo, combinaria mais gratidão. Então essa é uma atenção que a gente precisa tomar, porque eu acho que a nossa casa tem que ter a nossa cara, e as letras ajudam nisso. Também esses quadros com as letras, com as frases, eles podem ser usados em composições de outros quadros que não necessariamente sejam quadros com textos. Pode ser quadro com temas, com imagens, as imagens dos tons suaves, das cores que eu já tinha comentado com vocês no começo, os rosinhas, os amarelinhos, essas corzinhas que parecem lavadinhas, também compõem muito bem com os quadrinhos de letras. E as molduras de madeira natural também ficam bem legais, e alguns elementos em madeira natural nos móveis e nessa decoração. Já que a gente já está indo para esses temas do que colocar, outra coisa que é muito legal é levar um pouco da natureza para dentro de casa. Então uma hortinha, um cantinho com vasinhos com flores naturais. E se vocês não conseguem colocar, eu, por exemplo, sou uma pessoa que, se eu tiver flores naturais na minha casa, elas vão morrer todas, porque me esqueço de regar. Então se vocês forem esse tipo de pessoa, tipo eu sugiro então a gente trazer a natureza para dentro de casa de uma maneira que não dependa da gente para que ela viva. Então como que a gente pode fazer isso? Através das estampas, almofadas estampadas. O que está em alta dentro dessas estampas?
as almofadas com estampas de pássaros, com temas da vida natural na selva mesmo, os pássaros tropicais, o tucano, a arara, o colorido, algumas plantas também em estampas estão muito em alta, que são a costela de Adão, as palmeiras, muito no fundo claro com a estampa em verde. E isso pode fazer algumas composições entre uma almofada lisa, de repente, num tom de um verde mais forte, com a almofada estampada, um composê de geométricos com uma estampa tropical. Então, não necessariamente a gente vai trazer a natureza para dentro de casa e essa vai ser a tendência da casa inteira. Tipo, a tua cortina vai ser de pássaro, a almofada vai ser de flor. Não, a gente pode misturar a tendência do floral, da natureza dentro de casa com o lettering, se isso tiver a ver com a gente e estiver equilibrado. Então, eu montei até alguns moodboards que estão na página do Facebook da GoFran, vocês deem uma olhadinha, porque eu também fui tentando casar essas tendências, porque a gente consegue misturar tudo no mesmo ambiente com um certo equilíbrio. Então, vamos continuando. Outra coisa que eu acho bem bacana também quando a gente usa as estampas é de repente dar uma ousadinha. Tô trabalhando todas as estampas em tons de verde florais e entrar com alguma coisa num tom lavanda, uma manta em cima de um sofá num tom totalmente mais forte, que dê um contraste, até porque os tecidos com toques naturais também estão super em alta, o que parece ser feito à mão, o tricô. Então a gente pode colocar em cima de num cantinho de uma poltrona, na nossa cama, no pé da cama, uma manta em tricô. Acho que fica bem interessante, bem bacana a gente trabalhar com esse tipo de recurso também, trazendo um pouquinho do natural, do feito à mão para dentro da nossa casa para nos aconchegar. Outro elemento que está entrando mas muito forte mesmo, eu tenho visto em viagens fora, em mostras, já há uns 5 ou 6 anos, e isso está vindo e vem em sequência, e eu comecei a ver aqui no Brasil também, acho que isso vai entrar na moda, são as franjas. Franja no móvel, tipo poltrona franjuda que balança, franja em almofadas, as bordinhas das almofadas com barbicachos, vi que já tem no catálogo da GoFran. Então, tipo, essas franjinhas, esses detalhezinhos, um cristalzinho, isso está muito em alta também. Vamos lá que temos bastante gente aqui. Temos uma dúvida da Edjane. Ela está perguntando sobre as mantas no sofá, como a gente pode usar. Então, essa foi uma pergunta que até foi feita no meu Instagram também, quando eu falei que eu estaria fazendo uma live aqui. Uma mamãe me perguntou como é que ela poderia usar a manta como um recurso, não só de decoração, mas agora nesse período de Covid para salvar os sofás dos pequenos. Então, vou explicar um pouquinho. A manta, ela pode estar decorativa, mais solta no sofá, então sempre dentro das tonalidades que a gente elegeu para a sala. Lembrando, tipo, que o tapete é a base, o sofá, a cortina, essa manta precisa estar sendo trabalhada dentro dessa tonalidade. Então ela precisa estar ali. Para as mães eu estou sugerindo até esticar ela mais ampla para dar uma proteção no sofá. E também porque se a criança quiser se cobrir, a manta tá aí, tá prática, tá fácil. Como decoração, eu sugiro colocar ela na base, na parte das costas do sofá, apoiadinha. E também tem as de ponta, elas podem estar mais jogadinhas. Para quem gosta desse ambiente com uma carinha mais de aconchegante que está sendo usada, ela também pode estar um pouco mais jogadinha, assim, para dar aquela sensação de aconchego. Eu gosto de tudo mais alinhadinho, então eu já colocaria ela bem retinha, simétrica, com o encosto do sofá. Mas aí vai muito do gosto, só acho que a escolha dessa manta tem que ser muito pensada de acordo com a cor do tapete, com a cor do sofá, com a cor da cortina. E se essa sala estiver integrada, por exemplo, com um jantar, a gente já pode também trabalhar essa manta com a cor da toalha que a gente vai usar. Essa toalha pode ter um trabalho, uma barrinha de guipira, alguma coisa mais trabalhada, que também fica bem interessante. A gente leva as duas linguagens da manta e da toalha meio naturebas, assim, dentro da nossa casa.
Sabrina, bem-vinda. Vasos auto-irrigáveis, legal também. Pode usar na varanda. Como equilibrar o móvel antigo com a decoração mais moderna? Paulo, tu fez uma pergunta que eu adoro, porque segue muito a minha linha de projeto, que é essa do upcycling. Eu geralmente não gosto de colocar fora o que o cliente tem, especialmente que o cliente tem uma memória afetiva. Então, como é que eu faço esse equilíbrio? Geralmente, o móvel mais antigo a gente acaba precisando fazer uma restauração nele, e muitas vezes o que a gente faz? A gente avalia quais vão ser as cores desse ambiente e manda pintar esse móvel para ele se integrar com o que está aí. Eu gosto muito da madeira na sua forma natural, então várias vezes eu só mando lixar, deixo ele no seu estado rústico mesmo, porque depende da cara do móvel. O móvel mais trabalhado, gosto dele no estado da madeira mesmo, natural, sem muito brilho, e mesmo em composições mais brilhantes. E geralmente coloco ele em uma posição de destaque dentro do conjunto. Vou exemplificar até com um projeto meu. A cliente tinha uma cristaleira antiga, toda trabalhada do período Art Nouveau, então é bem curvadinha. E o resto do projeto era extremamente moderno. Foi criado então um espaço dentro do mobiliário novo, todo mais reto, em tons mais neutros, brancos, em que ela se encaixou. E ela ganhou toda uma iluminação própria e um papel de parede de fundo preto para que ela, na sua cor de madeira natural com vidro e espelho, ganhasse destaque. Legal, Paulo? Qualquer coisa, continua me perguntando. Vamos ver. A dúvida é como compor a cor da cortina, tapete, manta e almofada. Então tá, vamos lá, Kimberly. Como é que a gente compõe a cor da cortina, com o tapete, a manta e a almofada? Eu vou dar um exemplo. Se a gente estivesse começando do zero, a gente está trabalhando com um estofado numa cor castor, assim, bem neutro. Eu trabalharia com o tapete liso. Essa seria uma opção 1, um tapete mais liso. A cortina, num tom... Eu gosto muito, inclusive botei no moodboard, dos jacquard. Então eu trabalharia com uma listra em composição com jacquard, uma cortina até um pouco mais carregada nesse caso, com um tapete liso e as almofadas com vivos, com alguns detalhes de bordados, para a gente dar um toque mais sofisticado. Se a gente quisesse um toquezinho mais descolado, eu já trabalharia com um sofá, talvez um azulzinho claro, azulzinho Serenity, bem suave, almofadinhas com lettering, até aquele conjunto que tem uma estampa parecida com essa aqui da minha poltrona, só que em tons de rosinha, vocês têm no catálogo, com fundo rosa. A cortina mais lisa, com algumas listrinhas que parecem um voalzinho, e o tapete em chevron cinza com uma corzinha clara. E aí a gente cria o contraste no tapete, a base tá ali, o resto tá todo mais clarinho. Acho que deu para explicar, qualquer coisa continua perguntando. Rejane, gosto desalinhada e sempre escolho uma manta que destaca a cor. Não, não é errado. Eu só diria que teria que estar dentro da mesma cartela de cores. Se a gente estiver trabalhando na cartela do bege, do marrom, a gente iria nessa linha de cores, do marrom escuro até o begezinho claro, dentro dessa tonalidade. E também acho legal que o bege, os tons terrosos, um mostarda, nessa família de cores, assim. Só o que eu acho é que de repente a gente entrar com umas cores muito chocantes dentro do conjunto, pode assustar um pouquinho dependendo das almofadas. Deixa eu pensar, como é que tu pode sugerir para o cliente para fazer a venda? Então, teria que dar, vocês têm esse acesso ao que o cliente já tem em casa. Então, o que poderia ser perguntado? Como é que é o que tu tem em casa? Teu sofá tem estampa? Não tem estampa? Então, se é um sofá mais liso, sofá lisinho, vamos indicar almofadas de todas as cores. Se tu tá aqui tudo mais lisinho, meio sem gracinha, podemos usar estampas. Agora, se a pessoa chega para ti com um sofá
Até vou exemplificar aqui o ambiente que eu tô. Como essa poltrona que eu tô aqui atrás, aqui, não sei apontar para ela ali, que é essa estampa mais trabalhada, mais repetida, vocês imaginam isso num sofá que é um volume grande? O ideal seria especificar almofadas com estampas mais suaves, com cores mais suaves, para a gente não competir nessas estampas e não criar um efeito visual assim que a gente não consegue nem olhar, saber para onde é que a gente olha, assim, de tantas estampas repetidas. Então, se for colocar uma estampa em um estofado assim mais trabalhado, até pode ter uma estampa, mas talvez uma estampa maior, uma almofada com uma mandala só, mas sem grandes trabalhos, ou uma estampinha pequenininha ali já não ia ficar legal, porque já começa a confundir. E a cortina também, nesse ambiente, o que eu faria como cortina? Ou cortinas mais lisas, ou também cortinas com listras, com estampas que pudessem fazer uma composição visual com essa outra estampa, mas puxando nas cores. Então, ó, ali a gente tem o preto, o bege, o branco, então eu seguiria essa de acordo com a proposta. Paulo, olha, eu nunca estudei o marketing olfativo, mas nos projetos que a gente faz para venda, eu e a minha irmã, a gente trabalha com os projetos de homestaging, a gente sempre trabalha os ambientes com perfumes específicos, em função de que as pessoas querem entrar e ter algum tipo de memória, se sentir em casa, e quando elas saem daí também a gente gosta que elas tenham essa memória de aquele apartamento tinha um cheirinho tão gostoso. Para fazer a venda do imóvel, a gente usa sim o recurso do cheirinho, sim. Mas nas residências de clientes eu não costumo usar, porque eu não conheço as alergias de cada pessoa, então eu acabo deixando que cada um busque o seu próprio perfume específico. Mas nos imóveis que estão à venda, sim, a gente capricha nos perfuminhos para harmonizar e também para criar uma sensação diferente, uma experiência nova para o cliente. Isso também vem em busca de um outro conceito, que é o da decoração afetiva, que eu vi que o Paulo já me fez várias perguntas bem nesse caminho, que é a do retrô, que é aquela que um cheirinho de café nos faz lembrar a casa da nossa avó, e isso nos aconchega, isso nos traz amor. O móvel antigo, junto com o projeto novo, faz a gente ter uma identidade da nossa vida. Isso veio do nosso avô, isso veio da casa de alguém que a gente gosta. A porta-retrato, a gente valoriza as memórias. Eu até brinco que vai um pouco para aquilo que o Neymar falou, é saudade do que a gente ainda não viveu, porque tem muita gente muito jovem buscando referências na década de 50, na década de 60, os azulejos como uma segurança. Então, sim, essa memória afetiva é super importante. Vamos lá, pergunta da Kimberly. Vejo que agora na cozinha as utilidades começaram a virar decoração. Então as cores se tornam mais importantes para utilidades. Como você vê isso? O que sugerir ao cliente? Nossa, isso é importantíssimo. A cozinha hoje já deixou de ser cozinha pelo fato dela estar integrada com a sala, então todo o tratamento do que vai dentro da cozinha tem que ter todo esse carinho e esse cuidado de quando a gente vai escolher uma almofada, de quando a gente vai escolher uma cortina, e tudo precisa estar integrado. Então, como é que tu vai sugerir para o teu cliente que ele precisa entender que as peças perderam só a função e hoje elas passam a precisar ter forma? Quando tu vai estar cozinhando, geralmente agora como está aberto, está todo mundo junto, então o teu saleiro, os itens básicos do dia a dia, eles estão fazendo parte da tua bancada. O escorredor de louça, então não dá mais para ser só aquela coisa de função feio, que a cor não combina. Então o que eu sugiro? Elege uma cor de contraste. Tem muitas peças legais no vermelho, tem peças interessantes no amarelo. Olha uma forma legal de usar o amarelo dentro de casa sem ser um elemento tão vistoso assim. E essas peças elas podem ir para mesa, então elas já começam a também compor com aquela toalha branca que eu falei no começo.
Então, são todos itens que precisam estar casados e a casa como um todo precisa ir tendo esse carinho e esse amor para ela ter a cara de casa mesmo da gente. E vamos ver, sim, eu vou até contar uma coisa que eu vi na live do Walter Rodrigues, que ele comentou que ele e a equipe paravam muito no aeroporto e ficavam observando as pessoas para imaginar de onde elas eram pela vestimenta e tal. Eu confesso que eu faço mais ou menos a mesma coisa, eu chamo de watching people. Eu pratico isso e eu fico olhando como é que as pessoas se relacionam com o espaço. E isso é uma sensibilidade que o vendedor pode desenvolver, porque aí tu começa a ver como é que a pessoa se relaciona a partir do jeito que ela se veste mesmo. Como é que ela abraça um casaco. Então essa pessoa ela vai ser uma pessoa que vai ficar abraçadinha numa manta, ou ela já é uma pessoa mais alinhada. Mas sempre tem que levar em conta que eventualmente as pessoas vão estar de uniforme, então precisa pegar algumas coisas no ar, sabe, do que elas gostam, como é que elas vivem. E às vezes nem sempre indo na casa do cliente tu consegue conversando, tipo, tem criança em casa? Quantos anos essa criança tem? E aí tu já começa a imaginar, poxa, se ele tem criança em casa, talvez eu sugerir um tapete marfim ou branco vai ser um problema. Então eu já vou sugerir um tapete com uma pequena estampa, talvez um tom sobre tom, que se a criança derramar uma Coca-Cola ali, manchar para sempre, tu consegue dar uma limpadinha, vai ficar manchinha, mas tá misturada com a estampa. Não é um tapete extremamente higiênico e cirúrgico, sabe? Aí tu conversa com uma outra pessoa, eu moro sozinho, eu trabalho, sei lá, na área financeira, eu paro pouco na minha casa, o que eu quero ter quando eu estiver em casa é todo o conforto do planeta. Então vai ser uma pessoa que vocês podem sugerir almofadas, a mantinha para estar no sofá, de repente até dobradinha, mas na cor que combine com os elementos, um tapetinho mais peludinho, não tem criança, então pode ser. Outra coisa importante em levar em consideração quando for fazer essa consultoria para o cliente sem poder ir na casa é tentar de alguma forma descobrir se ele tem pet, porque o pet também uma tendência muito forte. Nós vamos ter muito mais casas com pets do que com crianças no futuro, e isso é um futuro muito próximo. E os pets, eles podem destruir uma casa, então também no cuidado da especificação para que o pet não destrua tudo e ele tem cada vez mais espaço dentro de casa. Então ele não vai destruir, mas também as pessoas deixariam de comprar uma coisa se tu disser que o pet não vai gostar ou que ele não vai poder ir. Então precisa ter muito cuidado com isso, porque o pet hoje é um filho da família, sabe? Ele tem um espaço dentro da casa muito importante. Então a gente tem que ir conversando com uma clareza, mas também escutar o que a pessoa tem para te falar, ouvir um pouquinho das dores dela, tipo, tá, mas o que mais tu dá valor na tua casa? O que te dá prazer de fazer dentro de casa? Porque à medida que tu for sentindo isso, tu vai compreendendo o que essa pessoa precisa dentro da casa dela. O pessoal que está muito fora de casa, o que eu mais quero é uma cama fofa, um lençol maravilhoso. Então, quando a pessoa te diz, eu só vou para casa para dormir. Então, tipo assim, gente, se tu só vai para casa para dormir, então a tua cama tem que ser uma cama de rei. Porque é ali que tu vai passar tua maior parte da vida, dentro da casa, claro. E tu já passa o teu período trabalhando fora de casa. Não é que trabalhar seja uma sofrência, mas tá em casa, descansar, relaxar, tem que te trazer uma coisa boa para te poder acordar no dia seguinte bem humorado para ir trabalhar de novo. Então, um bom lençol, um bom edredom, uma composição gostosa do teu quarto que tenha a tua cara, também é muito importante. Vamos ver o que evitar em casa com criança e pet. Então, as franjas para os pets é a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, que é complicadíssimo de se ter, em especial para gatos. Deixa eu só formatar como é que eu vou querer dizer. Os mimis, não adianta, eles vão com a unhazinha, eles acabam arrancando tudo que é franja, tudo que é barbicacho,
cristalzinhos pendurados, tudo que parecer um brinquedo, que tu olhar e puder parecer um brinquedo, eles vão atacar. Então é complicado, sabe? Usar esse tipo de elemento. Outra coisa que também é complicado são as cortinas muito volumosas com cachorros, porque alguns cachorros marcam seu território fazendo xixi na barrinha das cortinas. Então a cortina, inclusive muito clara, ela começa a ficar com aquele trabalhadinho onde o cachorrinho geralmente faz o xixi. Eu já vi cachorrinho comendo reboco de parede, então eu diria para vocês que quem tem pet já acaba aceitando algumas coisas em função de um amor maior, né? Tanto o gato como o cachorro. E as crianças é um caso à parte, porque se elas não forem bem domesticadas, também vão acabar destruindo tudo. Eu só cuidaria mais com as crianças questões de segurança, elementos baixos com vidros, com pontas, coisas que possam fazer com que elas se machuquem ou com que elas comam. Então, se elas forem bem pequenininhas, almofadas com cristalzinhos, com pecinhas pequenas, é um grande risco delas colocarem na boca e engolir. Então isso é uma sensibilidade que a gente precisa ter para que elas não engulam, não se engasguem, esse tipo de situação. No quarto, a decoração, quais as sugestões de como combinar os produtos? Eu gosto muito de quartos claros, iluminados, para a gente ter bastante suavidade e tranquilidade. Então, eu vi no catálogo um jogo de cama encantador, que tinha uma parte de bordado, até já estava sugerindo o conjunto inteiro. E eu usaria ele no conjunto todo, que era um branco com bordado, com um bordado no lençol e tinha um edredom junto. Então, o que eu faria como um composê em cima dele? Trabalharia com todo esse jogo de cama branco, porque eu tenho uma paixão pelo jogo de cama branco. Um tapete embaixo da cama para criar um aconchego, para te levantar da cama e não colocar o pé direto no chão. E se for por uma coisa rápida, como agora eu gostaria de mudar minha casa, alguns quadrinhos na cabeceira, uma composição de quadros, eles não precisam ter a mesma medida, nem precisam ter a mesma moldura, mas acompanhar as mesmas tonalidades, ou o tema do que está na imagem, ou o que eu gosto de fazer com os quadros. Pegar o tamanho dele, se ele for um quadro mais vertical, sei lá, de 40 centímetros e outro de 20, eu coloco ele na metade, então criar alguns elementos de colocação desses quadros para que a gente enxergue toda a composição como um retângulo único, mesmo que são vários quadros. Acho que deu para entender, é um pouquinho difícil para mim explicar sem eu desenhar, porque eu sou uma pessoa do desenho, sabe? Então, vamos ver. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma coisa? O que é a essência mesmo da casa como decoração? É ter a cara de quem está morando dentro dela, criar... Oi, Paulo, de novo. Existe alguma tendência de decoração para mulheres que moram sozinhas? Olha, e específico não. Mas posso falar pela minha experiência que alguns pontos para mulheres que moram sozinhas são mais valorizados e talvez até algumas cores estejam entrando mais nos projetos. As mulheres são menos resistentes aos dourados, as mulheres são menos resistentes ao rosé. Então, se vocês vão sugerir alguma coisa para uma mulher que mora sozinha, esse tipo de elemento que tem algum tipo de brilho, metalizado, prateleirinhas, eu vi até dentro do estilo industrial, que eu nem consegui falar sobre ele ainda, são muitas coisas e a gente já está estourando tempo, mas onde ela pode colocar algumas memórias e é um item. Outro item nos apartamentos de mulheres também é muito específico na questão dos banheiros, onde está acontecendo a necessidade das bancadas de maquiagem. Esse é uma mudança muito forte.
talvez, e até em apartamentos maiores tem se transformado um dos banheiros da casa totalmente em uma área de maquiagem, área de chapinha, escova de cabelo, inclusive separado do banheiro da suíte. Como combinar a cor dos tapetes com a cama e a cortina? Porque a cama vai mudando durante as semanas, né? Sim. Para quartos, eu geralmente gosto de cortinas bem neutras. Eu gosto muito de trabalhar com Fendi, com bege. Eu não curto muito branco em cortina, em especial em cidades, metrópoles, especialmente onde o ônibus passa perto, porque ela acaba sujando com muito mais frequência, tendo que tirar para fazer a lavagem. Então eu prefiro, não que eu seja uma porca, mas é que na verdade o branco, qualquer respirar perto já suja, né? Então eu prefiro esses tons, e também porque o branco, quando a luz bate, ele reflete muito. Então a gente acaba ficando um pouco ofuscado até com o branco. Acaba sendo mais confortável se a gente trabalhar com tonalidades no off-white. E o tapete, eu escolheria inclusive estampas, eu não vejo problema nenhum no quarto com as estampas, mas mais geométricas, losangos, alguma coisa mais lisa, para depois poder trabalhar legal com a roupa de cama, até trabalhar com estampas, um trabalho mais floral. Vamos ver. Tá legal? Kimberly, qualquer coisa vai me falando. Para cortinas, como utilizar um tecido único que não seja voal, de maneira que não fique sem graça? Tecidos mais leves e encorpados. Então, uma cortina única, eu acho legal a gente usar um mais encorpado, porque se ela vai ser uma só, a gente tem todos os elementos, o sol, a luz, a claridade. E uma cortina única, virada para o sol, se não tiver um forrinho, alguma coisa, dependendo do tecido, se não for poliéster, pode queimar. Então uma cortina em linho, esse tipo de material, precisa tomar muito cuidado se for direto no sol, porque ela pode queimar, esgaçar, estragar. Então eu trabalharia com cortinas com tecidos mais encorpados, porque aí a gente consegue bloquear um pouco da iluminação. E também por questões climáticas, sabe? Em lugares muito quentes, quando o sol entra direto, o ambiente fica muito quente. E aqui no sul, que a gente tem muito frio, eventualmente a gente tem uma sensação mais gostosa com uma cortina mais encorpada. E aí, como é que a gente trabalha para ela não ficar sem graça? Eu sou muito fã das listras, eu trabalharia com ela com listras, com algum efeito ou algum bordado. Então, se ela fosse mais lisa, com alguma coisa assim, ou talvez no varão, que também já dá um toque diferente na parte de cima. Então essas são algumas alternativas assim que eu acho que poderiam entrar pra gente trabalhar nas cortinas, tanto para quarto como para sala, essa observação que eu fiz, e também para cozinha, desde que na cozinha ela não esteja direto na pia, porque aí dependendo do tecido já complica um pouquinho a questão de higiene dela. Então, bom, vou continuar falando, já respondi as perguntas, me perdi um pouquinho aqui, desculpa, tá, gente, mas é que eu não tenho muito hábito de fazer lives, confesso agora no final que essa aqui é a minha primeira live sozinha, e eu trabalho muito fazendo vídeos para minha página do Instagram, mas não para lives, então eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo que eu falei. Eu tenho uma paixão enorme pela decoração, talvez eu não tenha conseguido me expressar tão bem como eu gostaria, mas por favor, se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando, comentem. Se vocês têm dúvidas também podem ficar bem à vontade para me perguntar, ou então a gente já pode se encaminhar para encerrando. Beijo, Marinho. Obrigada, Sabrina, Kimberly. O que vocês precisarem, vocês podem me acompanhar na minha página, é @baronesa_home_decor no Instagram, no Facebook também. E se vocês tiverem alguma dúvida agora, até enquanto vocês estão trabalhando, como é que eu posso fazer isso? Fiquem bem à vontade para me mandar mensagem. Eu sou super disponível e tô sempre pronta para ajudar. E inclusive no meu Instagram tem muitas dicas, usando até imagens do meu projeto e tal. Então vocês podem ficar bem à vontade, tá bom? Eu vou encerrando por aqui.
Muito obrigada por vocês terem ficado assistindo. Beijo, beijo.